Amém, gente? Glória a Deus, aleluia. Pastor Rodrigo disse para você não se preocupar, né, com o horário, mas fique tranquilo, eu prometo a vocês que eu não vou me demorar, vou ser coerente com o tempo. E vocês vão perceber uma coisa durante a minha pregação. Vocês vão perceber que como eu vou pregar hoje e amanhã de manhã, é como se amanhã fosse uma espécie de continuação da pregação de hoje, ok? Eu tenho entendido da parte de Deus de fazer assim por onde eu tenho pregado. Porque qual é o meu desejo? É que no final você possa reter, você possa aprender. Então eu falar de um tema hoje e amanhã outro tema, não, eu vou dar continuidade. E escute com muita atenção o que eu vou te dizer. Nós estamos vivendo um tempo muito especial na nossa igreja local, assim como vocês estão vivendo aqui. Nós estamos colocando todas as nossas fichas no Evangelho. Presta atenção. Nós estamos colocando todas as nossas fichas no Evangelho. Por quê? Porque é o mais novo método para encher as cadeiras da igreja? Não. Porque é a única maneira de encher as pessoas. Não tem outra. Olha, eu não sou um ancião. Dá para perceber que eu não sou um ancião. Mas eu já tenho aí 24 anos pregando. 22 anos pastoreando. Irmãos, eu já me certifiquei de uma coisa: se o Evangelho não mudar você, não há nada que a gente possa fazer. Esta igreja e qualquer outra igreja pode ter a melhor metodologia, mas se o Evangelho não tocar você, a gente é incapaz de fazer qualquer coisa. Eu lembro no final do ano retrasado, Deus falou algo assim para mim. Me veio essa impressão no meu coração. E essa frase marcou. E a partir daí, então, eu comecei a observar algumas coisas na igreja local. Deus me disse assim: gaste mais tempo pregando o meu Evangelho, e você gastará menos tempo consertando as pessoas. Gente, é verdade. O Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: púlpito raso, gabinete cheio. Preste atenção. Púlpito raso, gabinete cheio. Se a gente não tomar cuidado, nós que somos líderes, passamos a vida da gente consertando pessoas, numa tentativa frustrante, porque a gente nunca vai fazer aquilo que o Espírito Santo e o Evangelho pode fazer. Então eu vou fazer o que hoje? Pregar o Evangelho. O que eu vou fazer amanhã? Pregar o Evangelho. E eu quero que você pegue a sua Bíblia em Marcos capítulo 2, que fique bem claro que o Evangelho não é sobre um púlpito treinando heróis e campeões. O Evangelho é essencialmente sobre uma cruz atraindo e transformando gente indigna como eu e você. Tem algum indigno aqui? Mas tem algum indigno e amado por Deus? Aleluia! Aleluia! É assim que eu quero ser conhecido. Perguntaram para John Stott como que ele queria ser lembrado. Ele disse: eu quero ser lembrado como um medíocre que foi afetado pela cruz de Cristo. Marcos capítulo 2, a partir do verso 1 diz assim a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso bom Deus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Aleluia. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse:
Porque vocês estão remoendo essas coisas em seu coração. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Se os pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aleluia! Vamos lá, gente. Essa é uma passagem muito conhecida da Escritura. Inclusive, os dois textos que eu escolhi para pregar, o que me veio ao coração, são duas passagens conhecidas da Bíblia. Se você está aqui na igreja há alguns meses, você já deve ter lido, ouvido alguma coisa a respeito dessa passagem. Essa passagem, ela faz parte de uma categoria de textos da Bíblia que nós chamamos de textos narrativos. A Bíblia é um único livro. No entanto, a sua composição é de vários gêneros literários. Aqui é o que nós chamamos de gênero narrativo. E é uma história muito inspiradora. Muito. Eu já ouvi muitas pregações, já preguei muito sobre essa passagem. E a bem da verdade é que nós poderemos, a partir desse texto aqui, falar de valores, como por exemplo, amizade. Porque numa época como a nossa, onde as amizades são construídas por interesses, e levando em consideração tudo aquilo que a paralisia trazia naqueles dias, aquele homem tinha amigos. Então eu poderia muito bem falar de amizade aqui, dizer para você que a verdadeira marca de um amigo é aquele que te aproxima de Jesus, e por aí vai. Eu também poderia, a partir dessa passagem aqui, falar de iniciativa, porque alguém teve a iniciativa. O texto não revela quem foi que teve a iniciativa de levar o paralítico, se foi ele mesmo, se foi algum dos 4 amigos, não sabemos, mas alguém teve. Então eu poderia falar de iniciativa. Eu também poderia falar de perseverança, porque ao chegar ali e ver aquela casa empanturrada de gente, alguém poderia dizer assim: olha, meu amigo, fizemos o que podíamos ter feito, mas você está vendo aí, não dá, né? Mas não, perseveraram. E como diz o nosso querido pastor Joaquim, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, inventa uma desculpa. Mas irmãos, eu não posso desconsiderar uma coisa. Eu não posso desconsiderar um fato que para mim é o fato mais belo dessa passagem, e não só dessa passagem, mas de toda a Escritura. Por favor, redobre atenção. Quem é que está no centro dessa casa? Você pode falar mais alto? Jesus. Ele está no centro da casa. Mas ele não só está no centro da casa, ele está no centro do texto. E aí sabe o que me incomoda? Aí, abrindo só um parênteses aqui, me incomoda ver como que a gente muitas vezes tem a habilidade de pegar uma passagem como essa, falar de amizade, falar de perseverança, falar de iniciativa, e não falar de quem está no centro do texto. A gente consegue fazer uma façanha brilhante de tirar Jesus do centro da casa, do centro do texto, falar de tudo, menos dele. Não quero cometer esse erro aqui. Que Deus não permita que eu faça isso na minha jornada como pregador do Evangelho. Eu não posso desconsiderar o fato de quem está no centro daquela casa. E aí eu quero fazer 3 perguntas. 3 perguntas eu fiz a esse texto aqui, e nós encontraremos resposta no próprio texto. Não vamos precisar sair dele. A primeira pergunta que eu fiz a esse texto, e para que fique assim bem didática a pregação, eu vou dar um tema. O tema da pregação é: o encontro mais importante da tua vida. Ok? Daqui com o tempo, quando eu voltar aqui, eu vou perguntar assim: qual foi a minha última mensagem na Igreja Batista do Angeli? Você tem que lembrar. O encontro mais importante da sua vida, o encontro que mudou, que mudará a sua vida por completo. A primeira pergunta que eu faço a esse texto é a seguinte: qual era a maior ou o maior desejo desse homem, desse paralítico? O que vocês acham? Qual era o maior desejo
deste paralítico. Eu sei que você vai concordar comigo, apesar da resposta não estar explícita no texto, mas está implícito aqui. E qualquer criança, do meu filho Aleph a um adulto aqui, se ler o texto com o mínimo de capacidade de interpretação, vai perceber que o maior desejo desse paralítico era andar. Esse era o maior desejo dele. Pois bem, aí eu chamo sua atenção para o que foi que Jesus fez. Você prestou atenção qual foi a primeira atitude de Jesus? Qual foi o primeiro movimento de Jesus? A primeira coisa que Jesus fez nessa passagem, gente, não foi satisfazer o maior desejo desse homem. Aquele homem chega, e aí use o palco da sua mente e tente imaginar a cena. Jesus está falando, de repente um barulho no teto, e desce uma maca, e um homem está na sua frente. Muitos estavam ali, religiosos, fariseus, curiosos, discípulos, e todos ali, do paralítico aos amigos, todos, quando viram Jesus, e quando Jesus começou a manifestar no seu rosto a reação de quem ia falar, sabe o que todo mundo esperava que ele dissesse? Todos ali esperavam que Jesus dissesse o seguinte: levanta-te e anda. Mas contrariando essa expectativa, Jesus vai dizer assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Aleluia! Meu Deus, que passagem linda! Aqui eu tiro a primeira lição dessa história. O nosso maior desejo não é a nossa maior necessidade. Me dê alguns minutos para a gente falar rapidinho sobre isso. E eu não estou falando dos chamados desejos escusos da vida, não, porque você há de convir comigo que um paralítico desejar andar é um excelente desejo, é um bom desejo, é um maravilhoso desejo. No entanto, Jesus olha para ele e diz assim: você tem um problema que é mais grave do que esse. Meu Deus. Por isso que eu digo o seguinte, irmãos: o Evangelho de Jesus Cristo essencialmente não é sobre pobres ficando ricos, sobre fracassados e derrotados tendo sucesso, sobre infelizes encontrando alegria. Não, não, não. O Evangelho de Jesus Cristo é essencialmente sobre mortos nascendo de novo pelo poder da cruz de Cristo. Isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus. E Jesus está chamando a nossa atenção para isso. Eu sei que nós temos desejos e bons desejos, mas eu quero ir no ponto nevrálgico dessa questão. Não sei se você observou, por favor, olha aqui. Jesus diz assim para esse homem: filho, filho. Que coisa linda ser chamado de filho. O apóstolo Paulo, ele organizou toda a doutrina que a gente hoje prega, e ele escreveu boa parte do Novo Testamento. E ele tem uma carta que é fascinante, que é a carta aos Romanos. E naquela carta ele vai dizer, em várias passagens, que nós somos filhos por adoção. Quem já leu isso na Bíblia? Você já leu isso? Somos filhos adotados de Deus. E aí eu quero te dizer, você é um filho adotado de Deus. Veja que não empolga muito. Eu vou te dizer por que não empolga muito. Porque a gente precisa considerar aqui o contexto histórico, cultural. Quando eu falo em São Luís do Maranhão, Nordeste do Brasil, que nós somos filhos adotados, automaticamente você está lembrando da referência do que é adoção. E veja bem, não deveria ser assim. E não é assim para quem adota.
Mas infelizmente no inconsciente coletivo está que um filho adotado é um filho de segunda espécie. Pergunte para quem adota que não é isso. Mas quem não teve essa experiência começa a imaginar e pensar que um filho adotado é um filho de segunda categoria, de segunda classe. Eu tenho um amigo que é o Daniel Alencar. Daniel é um irmão, amigo. Eu amo muito Daniel, eu e minha esposa. E Daniel, ele tem 2 filhos. Tem a Laila e o Éden. E ele disse que Deus falou ao coração dele para ele adotar uma criança, porque Deus revelou para ele várias manifestações do amor paterno, mas tem uma que ele não conhece, que é a adoção. Ele disse que ele vai adotar. Deus falou ao coração dele. O que significava adoção nos dias do Império Romano? Vocês vão ver que para os primeiros crentes, quando eles liam ou viam que eles eram filhos adotados, gente do céu, eles vibravam, que era uma coisa deliciosa, incrível. Havia dentro daquela cultura o que eles chamavam de dias lústricos. Numa tradução assim mais simples, seria dias de consagração. O que era isso? A genitora, 9 dias depois que ela tinha seu filho, era feita uma cerimônia, um evento. No interior a gente chama isso de batizado. Era feito um momento, e não confunda com a cultura judaica, viu? A cultura judaica, o menino era circuncidado 8 dias. Na cultura romana, 9 dias. A genitora pegava seu filho, colocava ele na frente do pai legítimo, e o pai olhava para aquela criança. Isso era cultura, gente. Estude e você vai descobrir isso. E aquele pai estava assegurado pela cultura e pela lei da época, de olhar para aquela criança e dizer assim: essa criança não parece comigo, não é meu filho, não gostei dele, por várias razões. E ele poderia desamparar a criança. Meu Deus do céu, guarde essa palavra aí, desamparar. O pai legítimo poderia desamparar o seu filho, ok? Contrapartida, dentro do direito romano, havia uma lei que dizia, a lei que regia a adoção, e aquela lei dizia que o filho, uma vez adotado, pastor Rodrigo, ele jamais poderia ser desamparado. Inclusive, não sei se você sabe, mas os 4 primeiros imperadores romanos eram adotados, de Cláudio a Calígula. Todos eles eram adotados. Você tem noção do que era a adoção? O nosso rei, ele foi adotado. E Binha, onde é que tu quer chegar? Eu acho que tu vai entender agora, eu acho. Há 2000 anos atrás, lá na cruz, Jesus olhou para o céu e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que tu me desamparaste? Tem gente já entendendo aqui. Quem era Jesus? Jesus era o filho legítimo que o pai desamparou para adotar eu e você. E isso é uma bênção, porque isso quer dizer que nunca mais nós seremos desamparados. Então eu vou te dizer novamente: você é um filho adotado de Abba. Gente, eu amo Pedro, amo Aleph, mas eu não escolhi ser pai de Pedro, eu não escolhi ser pai de Aleph. Mas se eu e Ayla decidirmos adotar uma criança, essa criança será escolhida. Isso já é o suficiente, irmãos, para gerar um gozo, uma alegria tão poderosa, capaz de fazer a gente ficar aqui até amanhã de manhã, chorando e agradecendo. Por quê? Porque nós somos filhos amados de Deus. E olha que coisa linda, em toda a Escritura, toda ela, Jesus sempre, quando olhava para o céu, ele dizia assim: meu Pai, Pai nosso. Sempre assim. O único momento em que ele olha para o céu e ele não vê um pai é quando ele está no nosso lugar. Então ele diz: Deus meu.
Sabe por quê? Ele olhou para o céu e viu Deus, para que você pudesse olhar para o céu hoje e ver um Pai. Ele disse: Deus meu, para que você possa dizer: Pai nosso. Há 2000 anos atrás, Deus derramou a sua ira na cruz, porque Ele me viu em Cristo. 2000 anos depois, Ele derrama a sua graça sobre mim, porque Ele vê Cristo em mim. Aleluia! Aleluia! Foi isso que Jesus fez com esse homem. Ele disse: eu vou resolver teu problema. Você tem um problema mais grave do que esse. Eu tenho um amigo que ele me fez uma pergunta. Uma pergunta muito interessante. Ele disse assim para mim: a gente estava tomando um cafezinho nós dois, e ele disse assim: Ribinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Todos os caminhos levam a Deus? E a Ayla vai lembrar? Não sei se Pedro vai lembrar, mas a Ayla vai. Quantas vezes eu bati nessa frase do púlpito da igreja? Lembra aí? Essa frase é mentirosa, papapá, bebê. E ele me fez essa pergunta: Ribinha, todos os caminhos levam a Deus? O que vocês acham? Aquele que está indo pelo caminho das drogas, aquele que está indo pelo caminho do pecado, da religiosidade, do adultério, do ateísmo, do agnosticismo, todos os caminhos, gente, levam a Deus, sim, levam. Ninguém vai escapar de Deus. Presta atenção nisso, é muito forte. Eu fui convencido. E aí eu lembrei de Filipenses 2, versos 5 até o 10, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ou força ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz. Mas pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre, agora escute, todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Escute: e toda língua confesse o seu nome para a glória de Deus Pai. Então sabe o que vai acontecer um dia? Nietzsche que disse: Deus está morto, Deus não existe, Deus é uma falácia, Deus é o ópio do povo. Sabe diante de quem Nietzsche vai estar? De Deus. Um dos maiores déspotas que esse mundo já viu, Adolf Hitler, um dia sabe diante de quem ele vai estar? De Deus. Quem vai fugir de Deus? Quem é o homem? Ninguém vai fugir de Deus. Então, alguém até brincou, dizem que colocaram no muro, na Alemanha, colocaram assim: Deus está morto, disse Nietzsche. Alguém riscou assim, botou embaixo: Nietzsche está morto, disse Deus. Presta atenção. É verdade que todos os caminhos levam a Deus, vírgula, mas só tem um caminho que nos leva ao Pai. Como foi que Jesus chamou esse homem? Se ele estava chamando ele de filho, ele estava revelando a sua paternidade. Somente, meu Deus, é forte demais, somente o Evangelho habilita a criatura a chamar o seu Criador de Abba, de Pai. E Deus é tão lindo que no meio de tantas religiões, no meio desse panteão de divindades que existem na terra, pode estudar, nenhuma religião copiou esse enredo. Nenhuma. Nenhum budista vai chamar Buda de pai, nenhum muçulmano vai chamar Mohammed de pai. Não,
Somente o Evangelho habilita a criatura a chamar o seu Criador de Pai. Pai. Olha, o que eu vou dizer agora é muito forte, eu nem ouso explicar, só vou dizer, soltar o pino da bomba e correr. Um grande pregador do Evangelho disse o seguinte: se você está se relacionando com Deus sem a ótica do Evangelho, é com o diabo que você está falando. Pronto, soltei a bomba, depois o pastor Rodrigo explica isso para vocês. Porque não tem possibilidade, nenhuma possibilidade. A Bíblia diz o que? Em João 14:6, e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ele nos habilita a chamar o Criador de Pai. Irmãos, Jesus, Ele mostrou que a maior necessidade desse homem era ser amado, era nascer de novo. Só que ele não sabia disso. Eu estava falando isso para a Ayla ontem, e hoje eu conversando com ela sobre isso. Tem um escritor que eu gosto muito dele, chamado Brennan Manning. Brennan Manning diz assim: depois de quase 50 anos servindo como pregador, depois de milhares de horas em oração reclusa, em estudo das Escrituras, eu tenho absoluta certeza e convicção que a única pergunta que Jesus vai fazer para nós no dia do juízo final, você sabe qual é? A única pergunta que Ele vai fazer para nós é olhar dentro dos nossos olhos e perguntar assim: você creu que você era amado? Eu vou pregar uma mensagem em Pinheiro, possivelmente domingo. Por que Jesus pega uma criança e diz assim: olha, quem não for como essa criança não entra no reino? Será que é por conta da infantilidade? Não, não tem nada a ver com isso. Tem uma coisa na criança que é incrível, irmãos. A criança sabe lidar com o presente. A criança sabe ser amada, a gente não sabe. A gente faz coisas na igreja porque a gente quer merecer o amor de Deus. Se eu fizer muita coisa e aí eu conquistar o amor de Deus, aí Deus vai me receber. Para com isso, isso é religião, isso é um projeto falido, isso é Babel. Pastor, então por que eu tenho que fazer? Você tem que fazer pelo único motivo que você deveria fazer, porque você já foi recebido por Deus em Cristo Jesus. Você não faz para ser aceito, você faz porque foi aceito. Não há nada que você possa fazer que aumente esse amor. Se é amado, isso é poderoso, porque isso liberta a gente. Aleluia. Eu vi um homem contando uma experiência que eu achei muito legal. Ele disse que ele estava no avião lendo um livro, e tinha uma pessoa ao lado dele. Ele estava lendo o livro e a pessoa ficava pescando assim, querendo ver o livro. Isso é muito comum, acontece comigo de vez em quando eu estou lendo o livro, alguém fica assim olhando para ver que livro é e tal. E aí ele disse que ele pegou o livro e fez assim, ó. Aí a moça ficou constrangida, disse: ô moço, desculpa e tal. Ele disse: não, querida, estou vendo que você está querendo ler, pode ler meu livro e tal. E aí eles desenvolveram uma conversa. E aí a menina, depois ele descobriu que a menina era uma jornalista da Folha de São Paulo. E a menina disse assim: o que o senhor faz? Presta atenção. O que o senhor faz? Ele olhou para ela e disse: minha filha, você quer saber o que eu faço para saber quem eu sou? Se foi isso, você começou pela pergunta errada. Aí ela já começou a se entregar e disse: já sei, você é um budista, você é um monge. Eu disse: não. Então quem é o senhor? Ele disse: eu sou apenas uma pessoa amada.
Aí ela diz: e por quem? Ele diz: pelo único que sabe amar. Oh meu Deus, tem alguém aqui amado, completamente amado pelo único que sabe amar. Aleluia! Irmãos, eu não sei amar. Eu não sei se o teu amor é parecido com o meu, mas eu desconfio que a gente é tudo farinha do mesmo saco, e a farinha não é boa. Eu amo quem gosta de mim. Eu tenho uma tendência de me afastar de quem não gosta de mim, porque meu amor é corrompido, meu amor é falho. Eu vi um homem, 50 anos de casado, ele pregando e disse assim: eu amo minha esposa, sou casado com ela, nunca traí minha esposa e tudo. E ele diz: mas se ela soubesse o que já passou na minha cabeça nesses 50 anos, eu não sei se ela me amaria. O nosso amor é corrompido, porque o nosso amor é amor de troca. Existe um Deus que ama você. Você é amado por Deus em Cristo Jesus. Isso é libertador, isso é tremendo. Daí nasce um poder que faz o mais vil pecador ser um homem cheio do Espírito Santo. Daí sai um poder que faz o homem ser liberto de vícios, largar o pecado e viver em santidade. Esse é o poder do Evangelho. Aleluia! Aleluia! O Evangelho não só diz a você o que você tem que fazer, mas ele é o poder para que você faça. Os livros de autoajuda vão dizer assim: você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas o Evangelho vai dar o poder para que você faça. Eu fiquei pensando uma coisa hoje, e eu chorei hoje, quando me veio esse entendimento ao coração. Pedro estava comigo nessa hora, eu mostrei para ele o vídeo, e me veio ao coração, eu estava assistindo algo, me veio algo ao coração assim. Me veio isso na cabeça, viu gente? Eu vou falar exatamente como me veio. Fiquei imaginando se eu tivesse um acidente. Eu viajo muito, pego estradas longas. Se eu tiver um acidente, e se eu ficasse completamente paraplégico? Eu tenho um amigo que ele jogou futebol comigo, muito amado, muito querido, e ele pegou um tiro e ele ficou paraplégico. Eu fiquei imaginando se isso acontecesse comigo, eu ficasse completamente paraplégico e eu só conseguisse abrir meus olhos, mais nada. Ou se de repente nem abrir os olhos eu conseguisse, a não ser as memórias do ministério, da família, desses 40 anos. Se isso acontecesse comigo, o que aconteceria com a minha paz? O que aconteceria com a minha alegria? Eu cheguei a uma conclusão: que se minha paz se fosse, se a minha alegria se fosse, é porque eu ainda não compreendi o Evangelho de Jesus Cristo. E eu não estou te dizendo aqui que eu cheguei nesse nível, mas eu estou te dizendo que eu estou com todo o meu coração desejando viver isso, porque eu tenho absoluta certeza, irmão, de que dessa verdade brota algo libertador. Tem uma música do Marcos Almeida que eu gosto muito, que diz assim: deixa eu viver a boa nova, deixa eu me encontrar com esse amor todos os dias. A segunda pergunta que eu quero fazer a você é: qual era o principal problema desse homem? Se a gente olhar assim rapidamente, é provável que a gente diga assim: a doença. Mas quando a gente olha com profundidade, a gente vê que o principal problema daquele homem não era a doença, era o pecado. O principal problema do ser humano não é a pobreza, não é o sofrimento, não é a doença. O principal problema do ser humano é o pecado. Ele está separado de Deus. E aí Jesus vai fazer uma pergunta, que é uma pergunta assim muito interessante: o que é mais fácil?
dizer levanta-te, anda, ou perdoados estão os teus pecados? O que é mais fácil? Vocês sabiam que Jesus não foi crucificado por curar esse homem? Vocês sabiam que os biblistas dizem que essa passagem foi a passagem que empurrou Jesus para a cruz? Porque foi aqui, numa declaração de Jesus, que eles encontram um fato jurídico, legal, para a condenação dele. Qual foi? Vocês lembram? Ele disse que ele perdoa pecados. Só Deus pode fazer isso. Presta atenção nisso. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: você tem 3 opções sobre Jesus Cristo. 3. Primeiro, dizer que ele era um louco. E aí ele diz: eu vou te respeitar se você disser que ele era um louco. E se ele era um louco, ignore tudo que ele disse, zombe, escarneça de tudo que ele falou. Segunda opção, você pode dizer que Jesus era um mentiroso. E se você disser que ele era um mentiroso, refute o que ele falou. Terceira e última opção que você tem: reconhecer que ele era Deus. E aí você não tem outra opção a não ser cair de joelhos e pedir o seu perdão. Irmão, sabe qual é o problema? É que a gente, eu preguei isso no retiro de pastores, os pastores vão lembrar disso. A gente quase não pensa na diferença entre Jesus e Cristo, como a gente não pensa na diferença entre a lâmpada e a luz. A lâmpada, está aqui uma lâmpada, está aqui a luz. A lâmpada e a luz são 2 estruturas, mas não é a mesma coisa. O diabo, ele não é necessariamente anti-Jesus. Você sabia disso? O diabo até pode ser pró-Jesus. Ele é anticristo. E negar que Jesus é Cristo é negar que Ele é Deus. E dizer que Ele é Deus é a essência do Evangelho. Pois bem, diante de tudo isso, qual foi a coisa mais extraordinária que aconteceu nessa passagem? Antes de você responder, eu vou te contar uma experiência. Quando eu falei disso aqui na IBP, eu peguei um vídeo e eu coloquei no telão. A gente tem um telão parecido com esse aqui. Eu coloquei um telão, um trecho de um filme que mostrava exatamente essa cena, do jeitinho que está descrevendo aqui. Jesus está lá falando, de repente o telhado começa a balançar, o homem desce, Jesus olha para ele e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Aí começa um zum, os fariseus murmurando, e aí Jesus olha e diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo agora a este homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. E interessante é que a trilha sonora do filme muda, né? Fica logo tudo mais belo, e a nossa igreja vibrou. Aleluia, glória a Deus. E eu fiquei só no cantinho assim: meu Deus, morderam a isca. Peguei o microfone e disse: por que vocês vibraram tanto na hora do milagre? Por que vocês não vibraram quando Jesus operou o novo nascimento na vida desse homem? Ah, pastor, a gente nem percebeu direito. Sabe por quê, pastora Mariana? Porque a gente muitas vezes acha que a coisa mais incrível é um paralítico andar. E eu quero dizer para vocês com toda a força do meu ser, que a coisa mais incrível que pode acontecer com você, comigo, ou com qualquer ser humano, não há um milagre maior do que o novo nascimento de um ser humano. Não há um milagre maior do que ele ter sua natureza transformada. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. E por último, mas antes de falar desse último ponto, eu lembrei de uma coisa. Domingo passado eu falei isso na igreja. Acho que tem a ver com esse tópico aqui. Eu vim pregar aqui em São Luís. Estava retornando para Pinheiro com um amigo meu chamado Caledson, pastor Caledson. E a gente estava batendo um papo gostoso sobre o Evangelho e a presença de Deus no carro. De repente eu fui tomado por uma imagem. Eu disse: Caledson do céu. Ele disse: o que foi, pastor? Rapaz, me veio um negócio aqui na cabeça. E eu falei para ele, eu imaginei um
homem tendo ataque cardíaco e chegando no hospital. Imagina, por favor, imagina a cena. O homem está tendo ataque cardíaco, e aí ele chega no pronto-socorro, no hospital, e o médico chega para atendê-lo, ou o enfermeiro, e quando olha aquele homem tendo ataque cardíaco, morrendo ou para morrer, esse homem, esse profissional da saúde, observa que as unhas desse homem estão feias, sujas, quebradas. E aí ele olha aquela cena e diz: rapaz, esse homem está com a unha quebrada, pera lá. Vai lá, pega todos os equipamentos necessários, volta, e ele começa a arrumar as unhas daquele homem. É estranho, não é? É muito... Me encontre um termo, pastor, tu que é bom de palavra. Qual seria o termo que caberia aqui? Esquisito, bom termo. Esquisito, estranho demais, assim. Não faz sentido, faz. Olha o que Deus me disse, gente do céu. Tão espantoso quanto um homem morrendo e alguém se preocupando com a sua unha, seria eu, um pregador do evangelho, vim falar sobre prosperidade diante de homens que não nasceram de novo. Eu quero dizer que eu não vim retocar a unha de ninguém aqui. Eu vim trazer um desfibrilador chamado Evangelho, que é a única coisa que pode fazer você ter vida, porque o Evangelho vai dizer para mim que eu não sou um mero infeliz ansiando felicidade, eu sou morto ansiando por vida. A vida que você está buscando, que você buscou ao longo de tua vida, você vai encontrar na pessoa de Jesus Cristo nessa noite. Como que eu vou falar sobre prosperidade para quem não nasceu de novo? Cara, o que está acontecendo com a gente? Ah, ele está com a unha feia. Não, ele está morrendo. Ele não teve um encontro com Jesus. Calma, o Evangelho vai chegar na unha dele. Vai. Mas o Evangelho vai mostrar que ele tem um problema que é mais grave. É como o paralítico que chega, todo mundo achando: ele tem um grande problema. Qual é o problema dele? É paralítico. E Jesus diz: não, ele tem um problema que é muito mais grave do que esse. Ele não nasceu de novo. Ele não tem um Deus Pai. Mas eu quero dizer para ele: filho. Aleluia. Última coisa nessa noite. O que realmente preencheu esse homem? Esse homem volta para casa, não volta? E ele volta andando, certo? Ele volta andando e volta perdoado. A pergunta que eu quero fazer é: o que trouxe mais alegria, satisfação e completude? Voltar andando? Ou voltar amado? Como diz Brena, pelo amor furioso de Abba. Chesterton diz isso também. Irmãos, quem sabe em algum momento o paralítico pensou assim: se um dia eu andar, eu vou ser a pessoa mais feliz e completa do mundo. Quem de nós aqui não já teve um desejo parecido com esse? Quem já teve? Alguma coisa que você dizia assim: se eu tiver isso aqui, se eu tiver isso aqui, eu seria a pessoa mais completa. Eu tenho memórias ainda do primeiro desejo que eu tive nessa categoria. Sabe o que foi? Quando eu era menino, eu tinha um desejo e eu achava assim: na hora que eu realizar esse desejo, eu vou ser a criança mais feliz do universo. Eu vou ser, na verdade, a pessoa mais feliz de toda a história da humanidade. Eu queria ter um Capitão América. E eu trabalhava na feira da minha cidade, e aí eu consegui comprar um Capitão América. Gente, foi muito bom. Durante 3 semanas. Depois de 3 semanas eu olhei para o Capitão América e pensei assim: tu não é tão bacana como eu imaginava que tu fosse. Eu acho que tem coisa melhor. E aí eu lembro que eu quis ter uma bicicleta, uma moto, e aí vai. Tire o Evangelho, tire Jesus Cristo. Sabe o que sobra nessa vida? Eu vou te dizer o que sobra. Aí eu vou ter que concordar com o Schopenhauer. Eu concordo com ele.
Se você tirar Jesus, se você tirar Deus, o que sobrou nesse mundo se resume numa frase: a ânsia de ter e o tédio de possuir. Não olha para a vida de ninguém, não, olha para a tua. Olha para a tua vida. E lembra das coisas que você queria ter nessa categoria e você teve. E depois veio um sentimento assim de: era isso? Está faltando mais alguma coisa. Está acontecendo um fenômeno agora que os profissionais da área estão chamando de buraco negro, teoria do buraco negro. Esse fenômeno está acontecendo muito com jovens influenciadores digitais, que eram pobres, que eram anônimos, e eles saem da extrema pobreza, do anonimato, se tornam ricos, conhecidos, famosos, e quando eles chegam no topo, eles caem num buraco. Meu Deus, era isso aqui? Não, nunca foi isso aqui. Quando eu olho para essa passagem, eu vejo que a coisa mais incrível que aconteceu com esse homem foi ele ter os seus pecados perdoados, foi ele ter sido amado por Deus em Cristo Jesus. E eu não estou dizendo para você que você não deva correr atrás dos teus sonhos. Claro que você deve correr, lute, trabalhe, estude, mas por favor, não corra atrás dos teus sonhos na expectativa de que eles irão completar você. Você será um infeliz se você fizer isso. Você será um infeliz. É exatamente o homem completo em Cristo que está pronto para correr atrás dos seus sonhos. Por quê? Porque se ele conseguir, louvado seja o nome de Deus. E vamos ser honestos, vamos fazer disso aqui uma conversa de gente grande. Fica até engraçado quando eu falo isso, né? Conversa de gente grande, destoa um pouco, né? Mas brincadeira à parte, vamos fazer isso aqui uma coisa de gente grande. Quem foi que disse para você que o Evangelho de Jesus garante a você a realização de todos os teus sonhos? Sabe quem disse isso para ti? Os gurus da internet. Alguns deles inclusive se denominam pregadores, mas com todo respeito, não são genuínos pregadores do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho não garante que eu e você teremos a realização de todos os nossos sonhos. Então o que o Evangelho garante? O Evangelho garante que nós teremos uma vida, um tipo de vida, uma espécie de vida, uma qualidade de vida, chamada de vida abundante. É uma completude tão grande, você será tão satisfeito em Cristo, que você não vai querer mais provar nada para ninguém. Então você está livre para correr atrás dos teus sonhos, para lutar por eles, e a vida vai ser maravilhosa para a glória de Deus. Aleluia! Eu pensei em pregar uma mensagem aqui, mas não senti paz. Falamos na igreja domingo sobre o Deus do ordinário, porque numa geração onde todo mundo quer coisas extraordinárias, o que é extraordinário, extraordinário, as pessoas perdem o que é ordinário, o que é comum. E a ânsia por essa vida extraordinária faz a gente perder, irmãos, a percepção do que é comum. E o comum glorifica a Deus. Tá. Mas Binha, eu não estou entendendo você. Por que você está pregando isso para nós que somos crentes? Eu acho que você está pregando a mensagem errada, pastor. Ou melhor, você está pregando a mensagem certa para o povo errado. Eu estou dizendo isso porque eu tive essa experiência pregando em Imperatriz. Fui pregar em Imperatriz. Quando eu terminei de ministrar, um líder chegou para mim. Não era o pastor, era um líder, um irmão da igreja. Chegou e disse assim para mim: pastor Binha, mensagem de Deus, abençoada demais. Meu Deus, pastor, como eu queria que tivesse pessoas descrentes aqui nessa igreja hoje. Você entendeu o que ele disse? Você entendeu? Ele está dizendo assim: pastor, a mensagem foi certa, mas o público foi errado. Aí ele chegou a dizer assim: esqueceram de falar para o senhor, pastor, que a conferência era para crentes. Aí quando ele disse isso, eu disse: agora eu pego ele. Eu disse: não, irmão, eu estou sabendo, eu sempre soube, desde o início. Me disseram que a conferência era para crente. Aí ele faz aquela cara de espanto, como que diz assim: não entendi, pastor, o senhor falando sobre o Evangelho e sobre o novo nascimento para nós que somos crentes? Aí eu disse: filho, sabe por que eu estou pregando muito sobre o Evangelho, sobre o novo nascimento? E na igreja que eu sou pastor, todo domingo a gente está falando isso. Sabe por quê? Por duas razões. Primeira razão, porque nem todo mundo que está dentro da igreja já nasceu de novo. Irmão, tem gente chegando na igreja, servindo, gostando, porque cá entre nós é maravilhoso, né?
Nossos filhos têm os amigos deles, a igreja, um som desse gostoso, uma música dessa maravilhosa, pelo amor de Deus, é bom demais, irmão. É muito possível a gente ficar aqui, em qualquer lugar, sem nunca ter nascido de novo. Não se espante, não se escandalize quando você escuta às vezes escândalos envolvendo pastores. É possível ser um pastor e nunca ter nascido de novo. Por que eu estou falando muito sobre isso? Porque nem todo mundo que está dentro da igreja já nasceu de novo. Segundo motivo, é porque quem nasceu precisa entender do que foi livre, o que foi que aconteceu. Presta atenção. Eu descobri, e recentemente, que é o momento que você foi salvo, outro pode ser o momento em que você descobriu do que você foi salvo. E é nesse segundo momento que brota uma alegria tão poderosa, capaz de fazer você querer dedicar todo o tempo da sua vida à causa de Cristo. Você não vai ter problema em ser generoso, você não vai ter problema em guardar mágoa no coração, você não vai ter problema em não se envolver com a obra de Deus. Por quê? Porque você vai desejar. A obra do Evangelho não é só, eu não posso fazer isso, não é eu não posso, é eu não quero. Eu não quero. Agora eu sou crente, eu não posso ir para o carnaval. Não, o nascido de novo vai dizer assim: eu sou crente agora, eu não quero ir para o carnaval. Me veio uma ilustração, desculpa essas ilustrações que estão vindo na minha cabeça. Outro dia me veio uma dessa. Imagina alguém pegando um porco, banhando um porco, escovando o porco, perfumando, botando um shampoozinho, um perfume francês no porco. Se for uma porquinho, o lacinho cor-de-rosa. Se for um porquinho, o lacinho azul. Vai ficar lindo, não vai? Faz isso com o porco 1 mês, 2 meses, 3 meses. Solta o miserável. Quando ele volta? A religião, o máximo que ela faz é banhar porcos e perfumar porcos. O Evangelho transforma porcos em ovelha. O Evangelho é uma coisa mística, transcendente, sobrenatural. Os olhos se abrem. Aquele que não cria agora crê. Aquele que perseguia agora é perseguido. Aquele que odiava agora ama. Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus, aleluia. E se essa obra aconteceu com você, que coisa poderosa! Oh meu Deus, aleluia ao teu nome. Aleluia. Você pode ficar em pé. Essa mensagem tem um grande objetivo aqui: mostrar para você que o dia mais importante da sua vida foi o dia que você nasceu de novo. Irmão, por favor, não falte amanhã. Eu estava querendo, não, mas amanhã. Amanhã tem uma lógica da mensagem muito incrível que eu peço a Deus que Ele faça você compreender. Eu fui vencido nos últimos 2 anos por um entendimento. Eu não escolhi estar aqui. Eu fui afetado pela cruz de Cristo e por isso que eu estou aqui. Irmão, quem era você, irmão? Não baixa a cabeça não, irmão, olha para mim aqui. Baixou por quê? Você era terrível. Jesus achou você. Eu não vim aqui retocar a tua unha. Eu vim colocar um desfibrilador no teu peito. Que você saia daqui apaixonado pela obra da cruz. Se você era paralítico e andou, se você tinha um câncer e foi curado, se você estava endividado e hoje você é próspero, que coisa maravilhosa. Mas eu vim aqui te dizer que a coisa mais extraordinária que aconteceu na sua vida foi o dia em que você foi chamado de filho por Abba. Foi o dia em que você nasceu de novo. Essa foi a maior experiência. Aleluia. Agora, sabe por que o Evangelho ele ofende? E não sou eu que digo, a Bíblia diz que a cruz ofende.
traga-me o melhor de todos os religiosos, coloque ele bem aqui, e ele será reprovado pela lei de Deus. Nicodemos, por exemplo, fariseu, doutor da lei, irretocável na lei, reprovado pela lei que ele ensinava, porque não há um homem capaz de cumprir o padrão exigido por Deus, nenhum de nós aqui. Traga-me o melhor de todos os religiosos, e ele será reprovado pela lei de Deus. Quer ver como escandaliza? Ou ofende? Traga-me o pior de todos os pecadores, e ele poderá ser salvo pela graça de Deus. A samaritana, por exemplo, samaritana. Vocês já assistiram The Chosen? Eu quase morri de chorar quando eu vi a cena da samaritana correndo e voltando para Sicar. Tu já assistiu, Rodrigo? Rodrigo, é lindo. Ela volta assim, uma princesa, amada, linda, perdoada, assim. Que coisa linda! Foi a graça comum de Deus que tocou naquele povo para fazer aquele filme. Você que veio para cá hoje achando que você não tinha uma vida extraordinária, porque tua vida financeira não está como você queria, tua vida profissional não está como você queria. E eu não estou aqui com essa mensagem fazendo você não querer crescer na vida. Não é isso, você é inteligente, sabe disso. Mas eu vim aqui dizer para você que se nada mais acontecer na sua vida, e se você nasceu de novo, a coisa mais extraordinária já aconteceu com você. Não esqueça, um é o dia em que você nasceu, outro pode ser o dia em que você entendeu. Tem histórias de homens que quando descobrem isso ficam dias inteiros chorando. Mas, eles foram salvos lá. Não, foram salvos lá atrás. Mas o dia que você entende, Deus, a minha oração é, se você ainda não teve a experiência de novo nascimento, que você tenha hoje. E se você já teve, que você descubra pela revelação do Espírito Santo quão gracioso foi esse momento. Vamos adorar Jesus com muita liberdade, grato pela obra dele naquela cruz. Obrigado, Senhor.